Não acredito. Obrigada. Eu coloquei pra gravar bem no comecinho. Eu não creio que não gravou. Bom, vamos retomar aqui, depois eu leio novamente, tá? Antes de começar a segunda, só vou ler de novo. Então, retomando aqui, nós estávamos falando, então, a Raquel fez uma pergunta de como a gente percebe que o paciente não está mais na presença. Em seguida, eu vou ler novamente, vou responder a pergunta da Dani, tá? E vou ler novamente só a primeira pergunta para a gente não perder esse contexto na gravação, tá? Então, a pergunta da Dani é sobre essa primeira pergunta, né? Dani, quer só recapitular a sua pergunta, assim, rapidinho? Sim, a minha pergunta é: no momento que a pessoa está ali em catarse, Uhum, você pergunta para ver se desarma, isso ainda desarma mais. Se o uhum, ideal seria você se calar e deixar com que a pessoa desaguasse, e quando ela tomasse uma respiração, você fizesse um adendo para ajudar esse uhum. movimento. Sim, Essa é a minha. perfeito. Então, a gente tem que, eu estava falando que a gente, tudo depende do tipo de abordagem que a gente trabalha, né? Então, dentro da psicologia clínica, da psicanálise, isso até é bem-vindo, porque você está em transferência e contra-transferência, né? Você vai estar lá em transferência com a pessoa. Então, a pessoa começar a trazer a narrativa, esse é o caminho. Então, ela vai entrar, às vezes ela entra até em catarse nessa narrativa e a pessoa sustenta. Inclusive, é através da transferência que ela consegue sentir onde você está, o que está acontecendo, né? Agora, na constelação, quando a pessoa já entra nesse lugar, ela não vê mais novas imagens, porque ela engatilha na narrativa, que é velha para ela. Foi por isso que o Bert, ao longo dos anos, foi falando para a gente escutar menos. Então, quando a pessoa chega contando já muita coisa da história dela, ela já pode entrar muito nessa narrativa. Então, na constelação em grupo, principalmente, ele foi ensinando a gente que você só senta do lado da pessoa, pergunta qual é essa questão, qual é a sua pergunta, e não trazer com histórias, que é para que a pessoa não entre nesse enredo. E aí você consegue escutar só a frase, só que você fecha o olho, entra em ressonância com o corpo dessa pessoa, e a imagem que você sente, que vem para você, você obedece ela. E aí você vai vendo pelos movimentos da alma, né? O movimento do espírito, o movimento dos representantes. Você vai ajudar a pessoa, no começo, ela não vai entender nada. Porque muitas vezes a constelação vai mostrar para ela um outro prisma do que ela está acostumada a ver. E aí é importante a gente sustentar isso com a pessoa, porque ela vai atuar no sentido. Na constelação individual, como que eu faço geralmente? Eu deixo a pessoa trazer primeiro a pergunta, deixo ela trazer brevemente até um contexto, mas assim, pouco tempo, tipo 15 minutos no máximo da sessão. Onde ela traz um pouco, eu seguro com ela. Se eu percebo que ela já começa a trazer, eu falo, então eu vou aproveitar isso agora que você me trouxe, eu vou te explicar o olhar da constelação, porque existem pessoas que não conhecem. Vou te explicar brevemente, assim, as ordens do amor, os pilares que a gente trabalha. E eu já vou explicando as ordens do amor pelo um pouquinho do gancho que ela foi me trazendo. Porque ela já vai ordenando pela própria história. Mas eu já vou trazendo um outro prisma para ir trabalhar com as imagens internas. Se a gente entra muito, se a pessoa entra nesse lugar comigo numa constelação individual, do grupo eu já nem deixo entrar mesmo, porque é mais fácil a gente não ouvir, né? Então eu faço os trabalhos, tudo, e já a pessoa já senta do lado e já começa. No individual, pode ser que já entre um pouquinho nesse campo de transferência. Se eu percebo que a pessoa entrou num transe e ela não volta, o que eu faço é interromper a sessão, tá? Foi a forma que eu fui encontrando. Eu interrompo a sessão e falo, vamos deixar para fazer.
a constelação em outro dia. A pessoa fica desconfortável às vezes. Mas por quê? Porque já tá muito na mente, já tá muito na história, você vai ter dificuldade para entrar no sentido. E aí é importante a gente separar, né? Porque a psicoterapia você vai ver semana que vem, semana que vem, e semana que vem, e semana que vem. Constelação não. E é muito importante a gente não misturar constelação com terapia. Porque a gente não pode ficar interpretando a constelação. E se eu atendo a pessoa de novo e de novo, por exemplo, eu atendo pessoas que depois de 2 meses ou 1 mês e meio elas voltam e não é para fazer uma nova constelação. Às vezes eu faço uma pequena meditação, às vezes eu faço do mesmo ponto, eu ajudo ela a compreender o lugar onde ela está naquele momento. Pelas ordens do amor, eu vou trazendo essa visão, mas eu não interpreto a constelação dela. E aí, o que que você fez com o conteúdo anterior, entendeu? É onde ela está hoje. A gente é importante conhecer um pouco a diferença para a gente não misturar os conceitos, porque pelo menos a formação de constelação, mesmo ela sendo muito longa, mesmo a gente tendo outras referências, é diferente de uma formação que vai dar para a gente a base da transferência e da contratransferência. E se eu não consigo perceber isso no meu corpo rapidamente, eu posso engatilhar com a paciente. E aí eu entro em contratransferência. Aí eu começo a ficar irritada. Aí o terapeuta começa a querer ir para um lugar mental de falar o que a pessoa tem que fazer. Aí você já está em contratransferência. E somos humanos, a gente cai nesses lugares. É importante a gente perceber quando a gente também entrou no próprio transe. Então, só para a gente vendo com todas as abordagens que a gente estuda, como que eu uso cada uma, né? Em que lugar. E aí, o que é o processo da catarse que cabe? Por exemplo, mesmo numa constelação, a pessoa pode gritar, ela pode entrar em catarse, ela precisa derramar isso, como a Dani disse, sabe? Eu posso dar contenção para isso, eu posso dar sustentação para isso. Isso também pode acontecer. Dou sustentação para isso para acalmar aquilo e trago a presença de novo. Mas eu tenho que estar 100% presente para conseguir saber até onde dá, sabe? Tem lugares que a gente cirurgicamente consegue sustentar e o outro vai, mas eu tô aqui, eu tô aqui. Posso nem entender totalmente, nem quero entrar no entender, mas eu tô muito presente com a pessoa. Aí às vezes a gente consegue, eu brinco que assim, esse lugar do barqueiro, sabe? Atravessar os mundos junto com o paciente. E é riquíssimo, né? Mas é no corpo que a gente vai sentir isso, sabe? Como que foi aí, Dani? Alguma dúvida, assim, fez sentido para você? Não? Quer trazer algum complemento? Fez todo sentido. Como eu já fiz uma formação, eu sei essas separações, né? Uhum, Na constelação, menos é mais. uhum, Sempre mais, principalmente quando está em grupo. Porque a influência nas pessoas que podem vir participar, querendo ou não, pode ir também para o mental, né? E uhum, dentro de um processo terapêutico faz todo sentido você dar vazão. uhum, Ficou bem clara a separação das coisas. Eu acho que e tudo tem a ver com o nosso próprio estado de presença também, né? Para sim, saber as diferenças, os movimentos, porque às vezes a pessoa vem para você para uma constelação e ela precisa de outra coisa. uhum, A gente precisa ter a maturidade para poder dizer que talvez não seja o momento para ela fazer uma constelação, e talvez ela precise de um processo terapêutico. isso.
né? E isso é muito importante, porque senão a gente vai para o processo de salvadora, como se eu Exatamente. pudesse fazer tudo. Fez todo sentido, ficou claro, viu, Rê? Que bom, Dani. Clau, antes de te abrir, eu vou ler rapidinho, tá? Só essa primeira parte para poder constar na gravação, e aí eu já abro para sua pergunta. Então, na página 21, nós estamos na entrevista, o Thomas pergunta: qual é a sua perspectiva sobre presença na terapia? E a doutora Ursula Frank responde: ser incorporada neste corpo, neste conhecido aqui agora, é a base central para a exploração do desconhecido. Esta realidade presente é o lugar de onde partimos para juntar informações do mundo interior de nossos clientes e ao qual retornamos com segurança. Enquanto a paisagem interior de cada pessoa é única para eles, a viagem interior é um caminho bem conhecido, tão velho quanto a humanidade. Encontra-se nas abordagens da Gestalt terapia, de Rogers, de Jung, Freud, bem como no trabalho de muitos, muitos outros que têm tentado explorar, entender e validar os espaços internos dos seus clientes. Todos tentaram levar a sério seus clientes e ver os seus mundos internos como realidades que refletem a verdade. Costumo explicar o conceito de presença e suas implicações no início da terapia ou da sessão. E eu mostro ao cliente a coordenação mente-corpo. Veja na presença na prática no exercício 1. E do poder físico resultante que ele pode experienciar imediatamente, de modo que mais tarde, durante a sessão, podemos voltar a essa experiência. Às vezes, ao explorar as imagens e o mundo interno do cliente, ele é puxado imediatamente para dentro do seu espaço interior. Uma enorme quantidade de informações pode aparecer em forma de pensamentos, impulsos, imagens, emoções, sensações físicas, sintomas e estados. Meus clientes normalmente têm fácil acesso às imagens. Talvez isso seja porque eu sou uma pessoa muito visual e minha atenção e compreensão é voltada para esse sentido da percepção. Explorando o tema ou sintoma do cliente, nós imediatamente podemos entrar em uma visualização do contexto. Às vezes, os clientes relatam as imagens que tiveram durante toda a vida, ou podem ter a repetição das imagens conectadas com emoções específicas. O ambiente terapêutico é muitas vezes o único lugar em que essas imagens, as experiências do cliente e o cliente são levados a sério. Lugar onde o cliente é recebido por alguém que está disposto a explorar o significado das experiências para as quais não tem sido capaz de achar um sentido. Muitas vezes ele foi ridicularizado na infância, ou mais tarde, quando suas experiências não parecem se encaixar. Ele aprendeu a negar a sua experiência e manter silêncio, mas as imagens e os sintomas ainda ocorrem. O encontro com esses espaços internos pode ser esmagador para o cliente, dependendo das experiências passadas do cliente ou do seu sistema, e da capacidade de ambos em lidar com essas estruturas e as emoções. É importante aprender a viajar com segurança, como dosar a quantidade de informações e diminuir a velocidade quando necessário, de modo a evitar a retraumatização do cliente. Trabalhar lentamente ajuda a combinar a velocidade das emoções e as capacidades do cliente. É importante para o cliente aprender como processar as suas experiências e colocá-las em um contexto significativo. Compreender os sintomas no nível físico, cognitivo, emocional e ter um contexto onde se encaixam e façam sentido ajuda a sentir que o mundo é coerente e significativo e que ele pode se sentir seguro nele. Quando, sob estresse, as pessoas buscam informações para entender, para que possam recuperar um senso de controle. Desconforto e medo vêm do que é inesperado, imprevisível, incontrolável e não pode ser compreendido. Sem isso, a pessoa não pode se sentir segura neste mundo. É isso que os filmes de terror são feitos. Quando percebo que o meu cliente está entrando em um transe ao ponto de não estar mais presente e assim perdendo a capacidade de explorar, eu o chamo de volta para a presença.
para recuperar a consciência de que o espaço em que ele estava viajando não é real neste momento, mas é algo do passado que ele estava vivendo como se fosse verdadeiro agora. Clau? Oi. Não, é uma constatação, né, de tudo aquilo que você estava falando. Uhum, Foi interessante porque na minha vida, né, 30 anos de veterinária, eu entrava na casa das pessoas para cuidar do animal. Depois de um tempo, eu comecei a cuidar das pessoas. Primeiro eu ouvia, uma hora eu ouvia as pessoas, como que estavam, quem tinha estado lá, o que que tinha acontecido para aquele animal ficar doente. Eu comecei a correlacionar. Depois de muito tempo, eu entendi a linguagem do corpo, entendi que o que eu fazia era tudo o que eu faço hoje. Mas eu não tinha nome para isso, eu não era, né? Eu fazia isso intuitivamente e dava muito certo. Hoje, ah, quando eu comecei a constelação, eu falava assim, mas ok, é cirúrgico, e é sem fala, e é no sentir, as pessoas estavam muito cheias, elas precisavam falar, a gente leva até a porta às vezes se abre, às vezes não se abre, a pessoa às vezes passa, às vezes não passa, e quando passa, quem que pega? E aí, então, eu fui para a psicanálise, para poder exatamente entender para antes ou depois estar falando com essa pessoa. E as pessoas que chegam, muitas delas, aconteceu isso na sexta, elas chegam transbordando uhum, dor e com necessidade de fala. Elas precisam ser ouvidas, principalmente aquelas pessoas que não são terapeutizadas, né? Elas precisam elaborar, elas não chegam, elas não dão conta de sentir, porque elas estão sentindo tanto que elas não tem espaço para sentir. Quando você fala, mesmo com os animais de 500 quilos, que entra nessa imagem que você estava dizendo, né? É muito fácil para a pessoa olhar aquele bicho de 500 quilos, o cavalo de 500 quilos, ele fazendo algo, um movimento de acordo com o campo de informação daquela pessoa, e a pessoa é fácil dela ver, né? uhum, uhum, Mas ela não, ela nem vê, ela não vê. uhum, uhum, Nesse momento, olha, muitas vezes eu falo, não, é uma sessão de psicanálise. uhum, isso. Então, não é, você precisa. E Uhum, você sabe o que aconteceu e é muito interessante? Eu descobri a Isabela Diniz por uhum, conta de um processo da herança que eu estou passando. E ela chegou na minha vida, eu peguei e aí eu marquei para constelar. muito bom. Eu não constelei até hoje. Foram Uhum, 5 mentorias sem constelação. exato. E aí eu entendi, eu falei, putz, ela é muito mais antiga que eu, ela é muito mais. Ela faz o mesmo processo que eu fiz há muito tempo que eu faço. Não é constelação hoje. Hoje a gente vai ficar. E teve gente que chegou para mim com constelação que não fez. Ficou só na psicanálise, na elaboração de É, tudo não aquilo. chamaria de psicanálise, né? Porque aí não tem a formação de psicanalista, né? Não sei Bom, você, né? Tipo, eu tenho. isso, aí você sim, né? Não, Mas eu, mesmo como eu. consteladora, tipo, dá pra gente ter esse repertório com Dá. base nas ordens do amor, sem entrar na constelação. Sim, olha a Isabela. Ela é Uhum, do direito. Olha você. Consteladora, nutricionista, você tem toda a capacidade de mentorar essas pessoas que vêm e olha, o pensamento sistêmico abordado em todos os lugares uhum, é esse, é assim, demorou, chegou e ficou, não sai mais, né? É uhum. esse o caminho, Isso. né? Então, isso que você falou, Cláudia, é muito importante para a gente diferenciar as coisas. Dá para eu conversar com a pessoa, né? Igual a gente está, inclusive, fazendo aqui. Você escuta, você dá uma resposta básica. Eu só tenho que ter clareza do meu pilar de base. E aí eu consigo me manter em presença para saber até onde dá.
Não dá para entrar com constelação aqui. E aí, esse nome mentoria ajuda a entender um pouco para diferenciar o processo, né? Que a gente vai conseguir ajudar a pessoa a compreender esse fio onde a gente está ajudando ela a ver a partir dessa abordagem. Aí vai acalmando até o ponto aonde é possível fazer essa outra abordagem do sentir, Uhum, né? Que realmente é sentir e a pessoa está aqui, ela não abre espaço, ela não abre. Teve muita gente, eu não quero, então eu não vou fazer, não consigo ajudar. É bem isso, e é importantíssimo que o que está acontecendo, que eu vejo, porque eu já participei, as pessoas não estão tendo esse limiar, não estão tendo essa capacidade de separar o que é uma abordagem e o que é outra abordagem, por isso que se perdem, né? E aí acabam opinando, acabam interferindo na constelação, que é uma loucura, interferindo de modo com que ressoa para a pessoa. Então, olha, contra transferência enlouquecida, sabe? uhum. Eu tenho isso também. O objetivo da formação de constelação ser muito longa e da psicanálise também, né? É porque não é uma intervenção terapêutica da base da teoria. Você precisa experienciar os processos dentro de você. Então, uma formação de constelação, ela é longa porque você é virado do avesso. Para você receber as teorias, poderia ser mais rápido. Só que você tem que entender como é lento esse processo, esse movimento da alma, mesmo que você tenha entendido, para você ter justamente essa percepção, né? O Bert, quando ele trazia que a constelação de um é a constelação de todos, é justamente até por isso. Então, você vai participar como representante, você não está recebendo menos. Porque às vezes você não está pronto ainda, como ela falou, para sua própria constelação, por mais que tenha o desejo de se livrar do sintoma, que é o que a maioria quer, você, através da representação, você consegue entender um pouco melhor e sentir a partir do lugar do outro, porque quando eu estou a serviço do outro, eu estou sem defesa, porque não é minha história. Então eu não preciso me defender. E aí eu me entrego para aquele campo. E aí eu consigo sentir. E às vezes eu caio, às vezes não, eu sempre caio no papel exato que eu preciso naquele momento. Então, se eu estou com dificuldade de compreender o lugar de uma outra pessoa na minha vida, eu caio exatamente naquela pessoa, na representação. Às vezes, por exemplo, a pessoa está com dificuldade, sei lá, igual a Cláudia trouxe um exemplo de herança. Eu estou com dificuldade com um irmão no processo de inventário. Aí eu vou para um grupo de constelação, tem uma constelação sobre herança, e eu caio no lugar do irmão, sem saber. Incrível como isso acontece sempre. E aí eu consigo caminhar, porque eu desenvolvo esse lugar da compaixão, de sentir a partir do lugar de outra pessoa. Saio daquele lugar do trânsito, porque muitas vezes, numa briga de herança, por exemplo, a gente vê as dinâmicas mais infantis. Porque a gente vê as brigas que esses irmãos tinham quando eles eram pequenininhos. É a mesma. Sempre buscando o olhar do papai e da mamãe. A Isabela tem uma frase maravilhosa, né? Toda briga por herança é uma briga por um lugar no coração do morto. Apenas isso. Né? Isso vale para os relacionamentos. Então, o grupo, ele ajuda muito na representação, você também, e todo mundo recebe igual.
E aí a gente tem a oportunidade de trazer a teoria, de compreender isso, trazer os exercícios, né? Então, são várias formas da gente incorporar essa abordagem. Muito bom, Clau. E uma coisa também que você trouxe aqui, que eu não quero deixar, os professores da Hellinger, eles traziam isso com muita clareza, assim, né? E o Bert também. Você precisa ter coragem para conseguir fazer isso. E ter as ordens da ajuda muito claro dentro. Porque senão a gente não tem coragem de falar que a gente não vai fazer a constelação naquele primeiro momento. Porque o paciente ele pode entrar em transferência achando que você está se negando a ajudá-lo. Pode se vitimizar. E se você não consegue sustentar, e o Bert falava uma coisa muito importante, sustentar a raiva do cliente. Se você não sustenta a projeção de raiva do cliente, você não consegue fazer o trabalho. E foi muito interessante que essa pessoa chegou de uma vida com dor, né? Uhum, E eu recebo com café, você já viu? Eu recebo com café e a gente fica conversando e a pessoa já começa a desaguar ali, tá tudo bem, né? Porque ela começa a falar, eu não deixo entrar muito, mas pergunto outras coisas da vida, tal, mas assim, para trazer de uma maneira mais leve. E a pessoa já vai indo pro campo falando. Teve uma. Ela parou no meio e falou assim: posso falar? Eu falei: não, não uhum, pode. Não pode, nós não vamos nem entrar ali, porque quem entra ali, aquele portão, o Paulo dizia assim: ninguém entra impune, né, ninguém passa impune por esse portão. Então você não vai entrar. Nós vamos parar aqui, daqui nós vamos voltar ali, ó, para aquela mesa, sabe? uhum, E aí vem o sustentar, porque a gente, ai, fica naquele lugar, nossa, você, né? Antigamente eu ficava, me pegava muito, você é mal educada, você Não, é coragem para sustentar mesmo, não é fácil. Você uhum, cortar uma pessoa naquela angústia, naquela dor, que ela não tá te ouvindo, ela não tem escuta. uhum, uhum, Uma uhum, loucura, uma uhum, loucura. E a gente aprende muito é no chão mesmo, né? É uhum. se colocando e já passando por esse lugar. Porque Isso, quantas vezes, né? Você vai falando, 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 a pessoa vai. isso, isso. E aí a gente, né? Então, e essa palavra é Ô, importante. Rê, Fala, Dani. eu acho que talvez por isso, uma coisa importante é que o processo começa com a gente, né? Isso. Nossas questões, olhar para as nossas dores, para as nossas feridas, para o nosso trabalho interno, para depois estar preparado para ir de frente com alguém. Porque para se emaranhar já dentro do conhecimento que a gente tem, às vezes acontece, como somos humanos, Uhum, agora a gente só quer. Aí vem até pega na lei do dar e receber, né? Pera lá, eu estou precisando receber nesse momento. Não tenho o que uhum, dar. E vou entrar em processo de escassez, porque eu vai no processo de derramar em cima do outro, ou de fazer um movimento de julgamento, ou deixar as minhas emoções vir à tona. E isso desorganiza tanto a mim quanto o outro. Acho que uma das coisas que no estudo de constelação me trouxe consciência é até baseado no medo. Tipo assim, cuida para que você não se emaranhe ali. Então, o medo traz essa prudência, né? Essa uhum, precaução de que, pera lá, eu vou atender alguém como eu tô. Eu tô no eixo, eu tô bem, eu tô com alguma coisa fervilhando dentro de mim. Porque senão, a gente entra na conta de transferência muito rápido. O atendimento de uma constelação, ele começa muito antes, né? No processo de autocentramento. uhum, Eu acho que isso é muito importante dizer, porque às vezes você vê situações onde a pessoa, por vários motivos, às vezes questões dela, às vezes até mesmo as próprias dores do ego, a busca, né, para uma alimentação do ego faz com que a pessoa se perca. E nos olharmos
Não é fácil, né? Olhar para o espelho. É, todos nós, né, Dani? Então a pessoa e nós, né? Então por isso que assim, essa base, ela é muito preciosa do que a Ursula e o Thomas eles trazem, que é a presença começa em mim. Que é isso que você falou, não que a gente tenha que ser perfeito para começar a atender, porque a gente vai, esse processo de lapidação é constante, senão a gente também entra num lugar de procrastinação, né? Mas minimamente terminar uma formação, que às vezes vai demorar 3 anos. Difícil quando a pessoa quer fazer formação express, né? Participar só de curso online e achar que já pode começar a atender, né? Mas terminou a sua formação, mesmo que você ainda não tenha experiência, a gente vai ter que começar de algum lugar, né? Por isso que a Sofia, ela fala muito assim, comece sem cobrar, porque você vai ter essa troca, que a pessoa sabe que está lidando com uma pessoa que é iniciante. Então, ela não vai ter o pagamento, mas qual é o meu pagamento? A oportunidade de atender. Então, não é que eu estou fazendo de graça. Eu não estou fazendo de graça. Eu estou sendo remunerada com a possibilidade de poder aprender. Então, só que a pessoa sabe que está com uma pessoa iniciante, então automaticamente ela sabe que não pode esperar tanto que às vezes, né? E assim a gente vai começando. Aí eu começo com grupos pequenos. Aí a gente vai. Então, assim, comecem com. O Bert falava até os estudos do livro, antigamente é uma forma de começar sem cobrar para as pessoas que não tinham experiência, né? Então, eram formas de você começar a se colocar nesse campo, né? Para ir você ir experimentando em você o que acontece. As primeiras constelações que eu fiz, eu caí de cama uma semana. Eu não sustentava. E aí eu falava, nossa, peraí, deixa eu ver o que que eu tenho que ver em mim. Tô muito aberta, né? Então a gente vai aprendendo junto. Então é muito importante, né, isso. E esse lugar da presença, por exemplo, antes de entrar aqui, né, qualquer coisa, antes de atender um paciente, conforme isso vai ficando constante na nossa vida, a gente volta para a presença rápido. Então, eu faço uma meditação breve, tô aqui. Geralmente eu faço minha meditação também do campo, do espaço, peço licença para os espaços que eu entro. Isso me ajuda, né? Porque às vezes eu não tô atendendo na minha sala, né? Esses dias eu fiz o grupo lá no espaço da Nath, né? Falei, Nath, posso pedir licença para o seu espaço? Eu preciso meditar aqui um pouquinho sozinha, assim, sozinha ela tava junto, mas assim, só fazer uma breve meditação. Por quê? Porque naquele espaço tem toda a egrégora de proteção dela. Tem todo o campo dela. Eu preciso pedir licença para entrar com a minha egrégora, porque não sou eu sozinha, né? Como é quando a gente adentra espaços que não são nossos? Eu tenho que pedir licença. Licença para o campo dessas pessoas. E uma outra licença e pedido que eu faço é para não ultrapassar o limite de cada um. Que eu sou muito rápida. Eu lembro uma vez que o Beto me trouxe isso. É muito, é muito incrível, mas você é muito rápida, de repente. E às vezes eu precisei muito de exercício de presença. Porque eu vejo muito rápido. Então, eu preciso muito me recolher o tempo inteiro. Colher, tá bom. Então, é muito importante a gente se conhecer, para a gente saber que a nossa ferida é o nosso superpoder, mas a gente oscila nos dois polos, né? Não, Rê, você falou isso para mim, o grande exercício de presença, para mim, eu acho que da vida é o que eu faço com o que eu percebo, né? Isso.
Porque esse é o grande lance, né? O perceber não me dá o direito de abordar ou de trabalhar, né? Exato. E aí o não conseguir abordar ou não poder ou tentar achar um lugar já me tira da presença total o tempo todo. Então o exercício meu o tempo todo é esse, sabe? Tipo, eu percebi, né? E o que que eu faço com isso agora? Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Porque o outro pode não ter nem condição de receber aquilo. E às vezes também o que a gente vê muito, né, na representação do grupo. Eu senti algo, eu percebo algo, mas a interpretação dessa percepção também passa pelo meu sistema de referência. E às vezes não é bem aquilo. Só que quando eu sustento o que eu vi, aquilo se abre no campo. E se eu não tenho a ansiedade de trazer e a carência de ser reconhecida e fazer, e é carência mesmo, sabe? E a gente tem que lembrar que a gente é carente, que a gente tem essas demandas, tem ego, tem tudo. Eu brinco que assim, eu ponho a Renata aqui pra eu atender. Você tá aqui, quietinho, só um minutinho, tá? Já já você volta. Porque a Renata tem tudo isso, gente. Eu também sou, né? Então põe ela aqui pra estar aqui, né? E aí sustentar, inclusive, essa carência que às vezes vem de querer dar um passo além. Se eu sustento o silêncio, a pessoa chega no insight. E é desse lugar que o Bert começou a falar em 2016, quando ele veio a última vez para o Brasil. Que ele viu essa explosão de constelação, de consteladores no Brasil, de uma forma que ele ficou muito preocupado. Foi depois disso que ele autorizou a Sofia a fazer formação no Brasil, porque ele não era a favor de dar formação. Ele não era a favor de falar assim: vem cá na minha escolinha, faz aqui na minha cartilha, e aí eu te digo que você é constelador. Ele não confiava nesse modelo. Ele falava: se você quer aprender, me segue e vai fazendo o seu. Quem sou eu para falar que você pode tal coisa? Só que aí, quando ele viu o jeito que tava, ele deixou a Sophie, e a Sophie teve um trabalho lindo, imenso, de sistematização do conhecimento. E Mas quando ele viu isso, ele usou uma expressão que foi difícil de compreender na época, que ele chamou de consteladores assassinos. E ele estava tão preocupado e ele até escorregou um pouco na indignação, assim. E ele trouxe assim: vocês são consteladores assassinos. A gente foi compreender essa expressão no início da primeira formação da Hellinger, que a professora Angélica Oliveira conversou com ele sobre isso, para compreender. E aí ela trouxe para gente o que ele estava vendo, o que estava acontecendo, que é quando você assassina o insight. Quando você rouba do outro a possibilidade do insight, você mata as possibilidades. Quando eu interpreto uma constelação, quando eu falo o que aconteceu, quando eu sinto, igual o Beto falou, eu vi, eu percebi, e eu dou para a pessoa a resposta, eu impeço ela de chegar. E aí, o que que essa pessoa vai precisar? De outra situação igual. As percepções são diferentes, né? É muito difícil esse lugar. Uhum. Então, qual é a medida? É difícil, a gente não vai saber, a gente vai aprender pela experiência.
né? Ah, tal pessoa errou. Não é para a gente cair num lugar de negligência e de falta de autorresponsabilidade, não é isso. Mas a gente encontra, e aí é outra frase que ele falava, né? Do tipo, cada um tem um constelador que merece. Chegou uma hora que, tipo, as pessoas não estavam nem entendendo o que ele estava falando, ele falou, cada um tem um constelador e o cliente que precisa e merece. Foi um ano bem difícil. Foi um seminário, tipo, mais de 1.000 pessoas e aquele lugar que. E aí, tipo, sustentar tudo isso no campo, porque aí. E a gente observa muito que ele trazia muito assim, a nossa capacidade de fazer pergunta. Como a gente sabe que o cliente está pronto? Quando ele tem clareza da pergunta. E ele falava: quem não está pronto para a pergunta, não está pronto para a resposta. E isso ajuda a gente, isso me ajuda muito. Quando a pessoa chega com muita narrativa, ela está buscando aliado. Se eu já compreendo isso, acalma algo dentro de mim. Aliados e cúmplices, né? Uhum. Eu vou trazer mais uma pergunta, porque aí a gente vai entrando também no contexto, tá? Porque senão a gente. Como você percebe que o cliente está entrando em um transe? A pergunta da Raquel, né? E trazendo junto com tudo que a gente trouxe agora. Eu percebo que o cliente está entrando em um transe quando observo que ele saiu do contato comigo, ou quando suas emoções ou sintomas físicos começam a sair do seu controle. Além disso, sentimentos e sensações que surgem em mim podem ser tomados como contra-transferência e um reflexo do estado do cliente. Quando eu me sinto desconfortável ou ansiosa, sei que isto está vindo do cliente e sendo sentido no meu corpo. Quando um cliente fala sobre uma situação difícil, ele ou ela começa a mostrar reações físicas e emocionais. Talvez os seus olhos percam o foco ou a cor de sua pele pode mudar. Pode mostrar reações físicas, tais como tensão na mandíbula ou falta de ar. Talvez pare de respirar ou comece a chorar sem ser capaz de parar. Então, quando eu observo isso, e a gente vai caminhar no livro para aprender esses exercícios de presença que eles trazem, que ajudam muito na prática clínica, né, tanto no consultório quanto num grupo, a gente ajudar a pessoa a voltar para a presença. Algumas vezes, e aí depende das nossas formações complementares, tá? Por exemplo, a experiência somática te ajuda a ter sustentação para manter a pessoa, inclusive, no sintoma e não tirar ela dali. Mas qual é a sua formação para isso? É isso que a gente precisa ter clareza, né? Se a gente pegar o que a gente tem de referência, uma faculdade de medicina, cursar 5 anos de medicina não te torna cirurgião. E você pode ter feito residência em cirurgia. Você pode não saber fazer anestesia. Então, até onde eu posso ir? Quanto mais eu conheço de um determinado assunto, mais eu encontro os meus limites. Quem geralmente ultrapassa muitos limites? Quem tem conhecimento raso. Eu brinco que os especialistas de Wikipedia e de ChatGPT acham que podem fazer tudo. Quanto mais a gente conhece,
mais eu encontro as minhas bordas. Perfeito isso. Fala, Cláudio. Não, falei que é perfeito essa analogia, perfeito. Então, eu vou, como a gente falou bastante dessa questão do transe, vou passar para a próxima, tá? Como você traz o cliente de volta do transe para o presente? Trazer o cliente de volta ao agora pode ocorrer por meio de intervenções físicas ou cognitivas. No nível físico, pode-se pedir para a pessoa expire. Direcionar a atenção para a respiração traz o corpo ao foco e deixa a pessoa ciente do seu estado físico atual, o que normalmente traz relaxamento. Concentrar a atenção na respiração é como interromper a viagem para recuperar o recurso da presença antes de prosseguir. Pedir ao cliente para inspirar também me dá uma chance para avaliar a rapidez e aprofundamento com o qual o cliente deixa o aqui e agora e entra em seu mundo interno e sua capacidade de voltar para cá. Nós exploramos em seguida o estado físico. Eu posso direcionar a atenção do cliente perguntando: o que acontece quando você expira? Ou você pode me ver? Eu fico com o cliente nesse processo até que ele realmente possa me ver como um ponto de referência no agora. Se temos dessa forma recriado uma base comum para a nossa comunicação, eu falo com o cliente sobre essa dinâmica de estar tomado por uma imagem, experiência ou um estado do corpo do passado. Eu converso com o cliente sobre a importância de ser capaz de voluntariamente entrar e sair desses espaços do passado, que podem ser nossos ou vir de alguém em nossa ancestralidade sistêmica. Depois disso, voltamos ao ponto no qual paramos a viagem. Nós poderemos então continuar a explorar as imagens, espaços, emoções e sensações corporais, que são memórias personificadas surgindo do inconsciente. Quando o cliente retoma contato comigo, eu pergunto se ele tem uma explicação para sua reação. O cliente deve ter refletido sobre os seus sintomas desde que eles começaram. Ao fazer essa pergunta, ganhamos acesso ao seu conhecimento, seus pensamentos, hipóteses e ideias sobre o complexo em qual está envolvido. Então, eu pergunto se alguém na família tem esses sintomas para obter mais informações sobre a reflexão sistêmica nele. Durante a conversação, faço um genograma para explorar onde os antecedentes familiares, esses transes, poderiam ter sido adequados, onde poderiam fazer mais sentido do que fazem agora. Eu considero sempre que o sintoma é uma reflexão no cliente de um tempo anterior, quando o sintoma fazia sentido. Querem compartilhar algo? Vou dar um exemplo do que aconteceu, o que acontece geralmente até aqui com a gente, né? Lembram? No encontro passado, quando a Kênia trouxe o sonho dela, quando ela trouxe, e aí ela trouxe, começou conversando, explicando, de repente ela começou a contar, e de repente ela começou a falar, aí de repente começou a entrar, e eu falei, segura agora. Porque aí automaticamente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, volta, recolhe, respira, respira.
Online é mais difícil da gente segurar isso porque eu não tô vendo o corpo da pessoa. Quando eu tô do lado da pessoa, é muito mais fácil, porque a gente tá percebendo, a gente começa a perceber a mudança na respiração. Você vê o peito da pessoa, ou acelera ou para. A pessoa para de respirar. A expressão muda. Aí você fala uma coisa, ela começa a fazer expressão de raiva. E é incontrolável. De repente o corpo congela. E aí a gente sente em ressonância no nosso corpo o que está acontecendo. E aprender a confiar nisso, né? E aí a gente já vai entrando em presença para poder não entrar em contra-transferência. Então, que é eu começar a achar que aquilo é meu ou projetar na pessoa que ela tá me causando algo, né? Então, eu sustento aquilo com a minha presença e vejo até onde a pessoa. Quando a pessoa começa a não conseguir voltar, como eu falei, o olho fica longe, ou a pessoa não tá, ela não te ouve mais. Aí você já sabe que ela tá no transe. Aí a gente precisa interromper. A não ser que o processo seja deixar ela entrar em catarse, dependendo do que você está trabalhando. Numa constelação em grupo, uma coisa importante que a gente tem que fazer. O importante é a pessoa olhar. Aí a pessoa entra na constelação, senta ali, começa a constelação, ela fecha os olhos. A cliente, ou o cliente. Ou não, abre o olho. Se ela não quer ver, eu não posso fazer nada com ela. Alguém quer trazer algo? Não. Ô, Rê, na série, você chegou a ver? Qual? A A que você série que eu falou? passei? Não, não, ainda não. Nossa, é muito doido a catarse que é colocada ali, o trauma, para onde leva, o que faz no corpo, nossa, é visualmente entendível tudo isso que você está trazendo. É muito especial. Lindo. Vou procurar também, que eu não tenho a caixinha, mas vou procurar pra ver se eu encontro a série que eu fiquei com vontade de ver. Tá na praia. Oi? Tá na Prime, Dani? Ai, obrigada. Então, é, um outro ponto que eu quero diferenciar aqui, por exemplo, na constelação individual, a gente trabalha com imagens internas. Então, um dos recursos, que é o que eu mais uso hoje em dia, é você fechar os olhos e olhar os representantes dentro de você. Então, a gente vai trabalhar com as imagens internas do cliente. Então, da mesma forma que você colocaria um representante para o seu pai, um representante para sua mãe, imagina o seu pai dentro de você, a sua mãe dentro de você. Então, nessas horas, eu trabalho com a pessoa de olho fechado. Mas a gente vai desenvolvendo uma ressonância ao tal ponto que eu tô vendo o que ela vê. Isso é uma faculdade que a gente consegue ir desenvolvendo, né? Então eu vou vendo o que ela tá vendo. Eu tô tão em ressonância que eu tô dentro de você. Só que para isso eu preciso estar muito presente para voltar, me recolher e sair, né? E aí conseguir navegar com a pessoa junto. E aí eu vou olhando pro corpo dela
para ver até onde ela está conseguindo, ou se. Mas esse livro vai ensinar a gente vários exercícios para chegar perto disso e saber até onde a gente pode mais, né? Para conseguir voltar. Agora, de uma maneira geral, fechar os olhos faz você entrar rapidamente em transe. Então a gente tem que ajudar. Abrir o olho ajuda a voltar para a presença. Que aí eu enxergo aqui agora, né? Senão eu tô. Então, por exemplo, na constelação em grupo, a gente fala, mantenha os olhos abertos. Porque a cena se manifesta muito rápido. Então, eu tenho que estar vendo ali, né, para a pessoa, para ver até onde ela vai acompanhando e estar junto com ela. Se a gente percebe que o cliente quer fechar toda hora o olho para não ver, a gente pode interromper a constelação ali. Falar, então, eu deixo aqui, tá? Porque senão a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa não está pronta, e também para pessoas que vão de uma forma passiva buscar ajuda, querem que você resolva. Como o Paulo falava, aqui não é uma tenda de milagres. Uhum, Ele trazia que não é uma tenda de milagres. Você veio buscar isso. Não, não estamos tendo. uhum, uhum. Muito bom. E uma outra coisa que o Bert também trazia, né, lembrando dessas frases, flechas, né, ajuda conseguir perceber quando é um transe e quando é teatro. Eu só consigo perceber isso quando eu tô presente. Transe, eu sinto no meu corpo, como a Úrsula traz aqui, a contratransferência e a sensação. Eu sinto, eu sei da dimensão disso, porque eu começo a sentir no meu corpo inteiro. Agora, drama é teatro. Muitas catarses hoje em dia, em alguns processos, constelação em grupo, retiro e coisa. É teatro. Que o Bert trazia isso de uma forma rápida. Ele falava assim: alles teatro. Volta pro seu lugar. Que não é palco de teatro. Isso pode entrar num transe coletivo, né? Numa hipnose coletiva, assim, tem aqueles movimentos de massa, assim, sabe? É teatro. Deixa eu ver o que o chat acho que eu... Mais alguém? Então eu vou ler mais um trechinho. O que você faz se não há nenhuma informação relevante no genograma? Informações úteis sobre as estruturas internas do cliente e a fonte dos traumas transes resultantes e dos sistemas que surgem podem ser adquiridas por externalização no olho da mente, pelo uso de representantes, responsáveis vivos ou simbólicos, ou diretamente pelos sintomas do corpo, reações e emoções. Veja a presença na prática, exercício 3. A experiência tem nos ensinado que os sintomas sempre têm um contexto correspondente. Se este não aparecer durante a exploração do genograma, isso significa que ele não é abertamente acessível. Mesmo assim, eu começo com a exploração básica de ambos os lados dos pais por meio da constelação. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é o genograma? É, Eu sim. Eu pergunta, tenho Beta. também. O que é o genograma? É. O genograma é uma representação gráfica que a gente faz. Depois eu mando uma imagem no grupo só para vocês visualizarem melhor, tá?
para a gente colocar os pais. Então, geralmente você pode usar uma lousa, um, sei lá, uma folha, papel, né? Onde você desenha com a pessoa. Então, geralmente a gente usa uma bolinha para representar as mulheres, um quadradinho para representar os homens, né? Uma cruzinha para representar quem já morreu, né? Lógico, hoje, com as diferenças de gênero, a gente pode criar outros símbolos também para colocar, caso a pessoa se sinta representada de uma outra forma que não seja homem ou mulher, né? Mas, de uma maneira geral, era assim que a gente usava as representações, né? E até hoje usa, né? Então, você vai colocando. Então, põe sua mãe, um tracinho, um quadradinho, seu pai. Aí põe um tracinho para baixo, faz uma basezinha. Então, quantos irmãos? Nananana. Aí começa, gente, então tá, seus avós paternos e maternos. Aconteceu alguma coisa aqui, aí você vai vendo, perdeu filho, um foi excluído, desapareceu da família, entregue para adoção, ou uma criança que foi adotada. Então, assim, uma morte abrupta. Então, a gente vai colocando numa folha para a pessoa visualizar em que lugar do sistema dela aconteceu um fato. Quando não tem informação, a pessoa não tem memória, ela não sabe das histórias, mas ela carrega sintoma. E mesmo assim, esse sintoma, ele não, ele não tem motivo na própria biografia da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem um sintoma, tem um medo muito profundo, e ela não passou por nada que justifique isso. Pode ser transgeracional, pode ser sistêmica a origem, mas ela ficou um segredo na família. Então, a única forma que essa informação chega é através de um sintoma. Então, é isso que ela está querendo dizer assim: se a gente não tem informação relevante no genograma, não aparece nada nos símbolos, né, ali na representação do sistema familiar, a gente pode começar o trabalho colocando o sintoma no campo. Que essas foram formas mais novas que foram aparecendo a partir de outros consteladores. Depois o Bert começou a trazer isso também, mas no início o Bert começava sempre com os pais, né, e a pessoa. Ele sempre tinha esse início lá atrás. Então, algumas pessoas que chamaram de constelações estruturais. Então, isso veio do Matias Vargas, que é uma outra pessoa que começou a fazer o trabalho paralelo ao Bert, numa época parecida, que foi para uma outra parte que era essas constelações de estrutura. Então, começava, ao invés de começar pelos pais, pelas pessoas do sistema familiar, começava com o elemento que a pessoa trazia. No caso aqui, o sintoma. A psicogenealogia entra aí? Entra nesse genograma? A psicogenealogia usa o genograma, mas não necessariamente o inverso é o mesmo, né? Mas a psicogenealogia usa o genograma como base. A gente pode usar o genograma sem usar toda a teoria da psicogenealogia, né? O genograma é uma forma simbólica, até para ajudar. Então, assim, muitas coisas podem nos ajudar no começo. Hoje eu nem uso. Hoje eu não uso mais boneco, não uso mais genograma, porque eu não preciso. E eu consigo ajudar o cliente sem precisar desse recurso, né? Mas muitos dos recursos são para ajudar a gente. Porque no começo a gente pode misturar muito o que é nosso. Como a nossa mente é muito rápida e a alma é lenta, se eu não trago para presente o tempo todo, a minha interpretação pode falar mais alto. Então, esses recursos ajudam muito a gente a, inclusive, perceber a diferença entre a minha percepção e o que aparece depois, para a gente poder sustentar esse lento, sabe? Você acha que teria, Renata? Você acha que teria também diferença para o cliente
determinado cliente receber melhor a informação visual? Você disse que para você não precisa, mas para o cliente, você acha que tem alguns que teriam uma resolução melhor por boneco ou não, ou sem algo? Ale, isso é uma coisa que eu sempre me investigo, assim, né, para a gente poder. Então, quem me traz esse norte é muito o próprio cliente. Se eu vejo que é uma pessoa muito visual, muito que precisa do concreto ali para poder ver, e ela não está conseguindo captar, ou não está conseguindo entrar na meditação e tudo, eu trago para ela conseguir visualizar, né? Eu posso ajudá-la a trazer isso, trazer um recurso para ela, né? Mas na minha experiência, conforme eu vou abrindo isso, é impressionante. Até pessoas que não conseguem, falar, eu não consigo meditar. Falo, confia, vamos experimentar. Se você não conseguir ir fechando os olhos e fazer, a gente muda de recurso. Mas a pessoa fecha o olho e vai, porque é o nosso campo que abre o campo do outro. Entende? É a nossa capacidade de adentrar múltiplas dimensões. E aí, conforme eu entro rápido nisso, o outro entra rápido junto. Se eu tenho, lógico, tem pessoas que podem não se identificar e ter mais dificuldade, e a gente pode ter essa liberdade de ajudar a pessoa trazendo um outro recurso. Eu Ô, tenho, Rê, só um minutinho, lá. Eu tenho meus bonecos até hoje. Minha caixinha de Playmobil tá ali. Mas é engraçado que eu não sei. Mas eles A estão ali. maioria das constelações que você faz, você não usa nada de Nada. boneco. Só se não consegue ter a conexão mesmo com a tua cliente, com o cliente. É, ultimamente eu não uso nada. Ultimamente já faz uns 5 anos, 6 anos. Fala, claro. a primeira constelação que eu fiz com você há muitos anos era com bonecos. Uhum. E a última que eu fiz, já, né, não tinha com você. Aí que tá o pulo do gato, que talvez eu queria que você explanasse isso para mim. Eu tenho a memória, foi muito forte para mim com bonecos. Uhum. Foi a primeira, então talvez tenha tido essa conotação de ter sido a primeira, ter sido muito forte. Eu lembro dela até hoje, do movimento que eu fiz, e reverbera até hoje. Até hoje eu entrego. Uhum. A última eu não lembro nada, mas foi tão forte quanto. Então, uma eu lembro tudo, outra eu não lembro nada. E tá aí o pulo do gato, eu acredito, eu queria te ouvir sobre isso. Uhum. Muito bom, assim, essa pergunta é muito, muito boa, assim. O Bert dizia que a nossa constelação é sempre uma só. É sempre a mesma. Por isso, um cuidado da gente não abrir outra e outra e outra e outra e outra. Porque às vezes vai aparecer um sintoma que me leva por um outro caminho para o mesmo lugar, por um outro caminho para o mesmo lugar. Então é muito forte e muito compreensível que a primeira seja muito intensa, e enquanto ela atua, e ela pode durar anos, outras não vão acessar. Ou outras vão me ajudar a ter uma compreensão mais profunda ou partir de um outro prisma da mesma. Então pode ser que é aquela que ainda está mais forte dentro de mim. Então, tem vezes que eu fecho, eu fiz uma constelação uma vez em 2012, faz 13 anos. Do nada, de repente, eu fecho o olho, é essa que me vem. E aí, mesmo outra que eu fiz,
que vai trazendo e trouxe um outro elemento que foi dentro, me trouxe um outro recurso muito forte, mas está em ressonância com aquela. E na imagem interna, muitas vezes a gente vai trabalhar o que eu tô vendo. O que que eu gosto muito da imagem interna? Porque não adianta eu entender, eu ver fora, se quando eu fecho o olho, o que eu vejo dentro ainda é a mesma imagem velha. Então, quando eu fecho o olho, qual é a imagem que eu vejo? Quando eu faço esse caminho dentro, eu posso ver dentro de mim um outro olho na pessoa, uma outra reação na pessoa. E aí eu vou mudando a imagem que eu tenho dentro. E às vezes ainda tá difícil lembrar, mas ela tá ali, Cláudia. Ela tá totalmente ali, mas ainda tá na nossa. Em que passo eu tô, sabe? E pode ser que a representação fora tá te ajudando ainda a entender a de dentro. E tudo tá certo, porque tudo é ao mesmo tempo, sabe? No caso, assim, eu entendo, né, que aquela que você entrega Uhum. e já, né, não fica rememorando aquilo, é tão maior, tá no outro nível, né, de entrega e de, não tá mental. Isso E também. aí eu entendo o teu trabalho nesse centro, que não é fácil, de Uhum. você lidar com a pessoa que está no mental também, né? Que às vezes até precisa de uma carta, de um boneco, de um Uhum. genograma para estar entendendo essas imagens. E a tua imagem, você leva o cliente para essa imagem mental. E ela faz, puf, eu não lembro, mas foi imensamente trabalhada. Ali esgotou, sabe? Vai refluindo, ok, mas, né? Foi. Isso. E isso é uma coisa muito importante que você trouxe agora. Eu preciso de desapego para conseguir me entregar, me render e deixar ir. E várias vezes a gente está apegado àquela persona, àquela historinha, aquele enredo, aquele lugar. É difícil deixar a vítima. E aí, quando dissipa a imagem interna, muito bom, Cláudia, obrigada. Beto? E mesmo ao novo também, né, Rê? Tipo, no boneco, na carta que a Cláudia trouxe, também é um apego a esse novo de fora, né? Uhum, Não ao, né, ao que vai surgir de dentro, né? Como se eu me apegasse a um lugar para eu ter segurança, sabe? Para onde ir. Eu vejo isso também, né? muito bom, Beto. O seu trabalho deve aparecer muito, né? Porque é no corpo ali, né? Toda a estrutura corporal da pessoa. Essas imagens vão manifestar ali, né? Estruturadas, né? Uhum. É como hoje eu tenho trabalhado mais o bebê, talvez nem tanto. É, porque na verdade no bebê é anterior à formação da imagem no corpo, né? É. Muito bom, mas é um processo incrível. Bom, gente, passou muito rápido, são 9h31, mas retomamos então, falta um trechinho desse, mas dá tempo da gente terminar esse e depois fazer o exercício no próximo, tá? Bom, uma linda semana para vocês. Estão todos bem com finalizarmos aqui? Então, uma linda semana, até segunda. Um beijo.